Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais uma sessão ordinária do Colendo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saudando as eminentes e eminentes desembargadores, senhoras e senhores advogados, estagiários, nossos servidores e os doutores Rodrigo Canelas Dias e José Vicente de Pierro, procuradores de justiça em exercício neste Colendo Órgão. Na pauta protocolar, enviaremos votos de felicitações ao excelentíssimo desembargador Luiz Correia Lima, mercê de sua aposentadoria no dia 30 de setembro. Na pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. ADINS, números 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41 e 80. Nos itens 22, 32 e 41, há votos convergentes da desembargadora Luciana Bresciani. Agravos: 1, de 1 a 12. Agravo de 1 a 12. Conflito de competência: 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21. No item 21, também há voto convergente da eminente desembargadora Luciana Bresciani. Embargos de declaração. Do número 42 ao número 59, dos itens 42 ao 59. Incidente de resolução de demandas repetitivas, 65 e 66. Mandado de segurança, 71 e 73. Reclamação, 74 e 75. Representação criminal, 76. Pedido de quebra de sigilo de dados ou telefônico, número 81. Retirado de pauta para cumprimento de decisão monocrática, número 13, da relatora desembargadora Luciana Bresciani. Adiado a pedido dos desembargadores Campos Melo e Jarbas Gomes, número 26, de relatoria do desembargador Carlos Monerá. Adiado a pedido da desembargadora Luciana Bresciani e do desembargador Jarbas Gomes, número 34, em que é relator desembargador Damião Koga. Adiados a pedido da desembargadora Luciana Bresciani, número 38, em que é relator o desembargador Vico Manhas. Adiado a pedido dos desembargadores Ricardo Dipp, Noivo Campos e Márcia Dalladea Baroni, número item 36, em que é relatora a desembargadora Luciana Bresciani. Retirado de pauta, pedido do relator, número 64, relator desembargador Haroldo Viotti. Sobras do desembargador Ademir Benedito, como relator, 67, 69 e 72. Destaque do desembargador Renato Rangel Desinano, número 16, de relatoria da desembargadora Luciana Bresciani. Suspendendo a pauta judicial, vamos agora à pauta administrativa. Há um pedido de preferência, então chamo a julgamento o item 6 da pauta. Processo administrativo disciplinar, de relatoria da desembargadora Silvia Rocha, com o voto 37.180. Processo de interesse do doutor Atis de Araújo Oliveira, juiz de direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente. Pede a sustentação oral o doutor Marcos Guimarães Soares, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa.
Doutor Marcos, boa tarde. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Já me desculpando aqui, que foi pego de sopetão aqui, que eu pensei que ia demorar um pouquinho mais. Ilustríssimo senhor desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, presidente da Secretaria do Tribunal de Justiça, a quem cumprimento todos os demais desembargadores desse órgão especial, desembargadora Silvia Rocha, relatora do processo. Eu prometo ser muito rápido. O caso que tratamos hoje é do Dr. Atis de Araújo, juiz de execução criminal da 2ª Vara da comarca de Presidente Prudente. Na verdade, são vários casos reunidos, vários pares, e todos eles tratam de decisões em tese desrespeitadas pelo magistrado no âmbito das execuções criminais, onde ele alega, entre outros motivos, eu vou generalizar porque cada caso são muito parecidos, mas se tratam basicamente de suposto desrespeito a decisões do Tribunal de Justiça, atinentes sempre às execuções ocorridas naquela vara. Dentre outros motivos, ele acaba justificando as suas decisões por entender de forma diversa do tribunal, sem querer discordar sempre, mas ajustando lá ao dia a dia da comarca. Então, por exemplo, para evitar prejudicar direitos de terceiros, enfim, evitando que ocorressem danos maiores ali com relação aos sentenciados naquela comarca. Na verdade, a defesa, analisando os autos, principalmente o interrogatório do juiz Atis de Araújo, entende que ele agiu com seu livre convencimento, no livre exercício da magistratura. Portanto, são decisões estritamente jurisdicionais, o que acaba por afastar qualquer ausência de dolo e má-fé. Ele alega ainda, em determinado momento, que teve problemas decorrentes à digitalização de processos, número excessivo de processos no cartório. Ele é um magistrado de quase 30 anos de serviço, enfim, que não aponta nenhuma ocorrência grave em seu prontuário. Por isso, excelências, por acreditar que o fato se torna atípico pela ausência de dolo na conduta do magistrado, a defesa aguarda a sua absolvição. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente advogado. Passo a palavra à relatora desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os desembargadores, desembargadoras, eminente procurador de justiça, cumprimento doutor Marcos, fizemos audiência de interrogatório juntos. Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria 131 de 2024 da Igreja Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão de decisão proferida pelo colendo órgão especial do Tribunal, que, por votação unânime, rejeitou defesa prévia apresentada pelo magistrado Atis de Araújo Oliveira, juiz da 2ª Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente, e determinou a instauração do processo. O presente processo administrativo disciplinar foi instaurado com o objetivo de apurar a conduta imputada a um magistrado por configurar violação aos seus deveres funcionais consistente no descumprimento sistemático de decisões hierarquicamente superiores. Tais fatos, de acordo com a portaria, caracterizam em tese infrações administrativas decorrentes do descumprimento dos deveres previstos no artigo 35, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica da Magistratura e nos artigos 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Este processo apura 9 reclamações disciplinares apensadas para julgamento conjunto
sendo oportuno destacar que elas se dividem em grupos de 3, com 3 tipos de descumprimento diferente. O primeiro grupo diz respeito a medidas que foram pedidas em processos de execução relativo a constrições. O magistrado negou as constrições, houve recurso, os recursos foram providos, determinando que se cumprisse o que havia sido pedido pelo Ministério Público. O magistrado passou a determinar para não cumprir as decisões, sob o ponto de vista de que poderia haver problemas futuros e que tudo precisaria ser pensado. As decisões acabaram não sendo cumpridas, houve reclamação, a reclamação determinou o cumprimento e só aí o magistrado cumpriu o que o tribunal já havia determinado. Outras reclamações determinaram que fosse feita a citação pessoal das executadas e o magistrado considerou que era desnecessário, que já havia citação ficta no processo e não cumpriu. Só cumpriu quando houve reclamação e aí o tribunal novamente, quando houve recurso e depois reclamação, e o tribunal novamente determinou a citação. E, por fim, o terceiro grupo, as sentenças do magistrado foram anuladas, em execuções também, foi determinado que ele proferisse outras com os fundamentos, e o magistrado proferiu outra sentença, gastando a maior parte do tempo para justificar as razões dele para não cumprir, e, por fim, sem fundamentação, diz que mantinha o que havia sido decidido antes por inexistência de justa causa. Então, sendo assim, reiteradamente, decisões do tribunal foram descumpridas. A afronta à determinação contida nos venerandos acórdãos é evidente. E, ao contrário da insistente argumentação no sentido de que a intenção era única e exclusivamente evitar prejuízos, indica que a recalcitrância no cumprimento daquelas determinações provocou, não só no cartório judicial, mas essencialmente perante a segunda instância, o processamento de inúmeros incidentes e recursos desnecessários. E nem se fale das sentenças extintivas que foram anuladas pelos venerandos acórdãos, a fim de que outras fossem proferidas devidamente fundamentadas, mas que o magistrado novamente extinguiu por falta de justa causa, sem mais uma vez nenhuma fundamentação quanto à causa da extinção, apenas fundamentos para tentar justificar a sua própria conduta, notoriamente afrontosa às decisões superiores. Todas as informações constantes dos processos de primeiro grau e das reclamações disciplinares levam à conclusão de que, se as diligências tivessem sido deferidas e efetivadas de pronto, as execuções poderiam ter sido solucionadas em menor tempo ou, ao menos, se evitaria a interposição de seguidos recursos pelo Ministério Público, todos, note-se, providos ou parcialmente providos, o que evidentemente não podia nem pode ser tido como razoável nem célere, muito menos favorável aos interesses do Tribunal de Justiça. De fato, em todas as hipóteses retratadas nas reclamações disciplinares ora em análise, vê-se que o magistrado, ao invés de dar efetivo cumprimento às determinações superiores, proferiu novas decisões, dedicando seu tempo a tergiversar e a apontar fundamentos com lições de doutrina e jurisprudência que considerou adequadas para sustentar seu ponto de vista, a fim de fazer prevalecer o seu entendimento e não cumprir o que lhe havia sido determinado de forma bastante clara e objetiva, e que, repito, não admitia interpretações, já que todas as razões que levaram as turmas julgadoras a decidir que deveriam ser providenciadas constrições, expedição de editais e novas sentenças devidamente fundamentadas haviam sido oportunamente sopesadas nos recursos analisados pelas câmaras criminais. O mais surpreendente é que nem mesmo nas informações prestadas nas reclamações criminais, todas essencialmente idênticas, Sua Excelência alterou sua postura, mas, ao contrário, nela chegou a tecer críticas veladas, ou nem tanto assim, ao que havia sido decidido nos acórdãos, assim como já havia feito nas decisões que foram objeto das mesmas reclamações.
Tudo isso demonstra que, na verdade, o magistrado não guardava nenhuma preocupação com o cumprimento das decisões hierarquicamente superiores, mas, ao contrário, sopesava-as e valorava-as de acordo com o que afirmou ser sua prerrogativa de livre convencimento, para ignorá-las e afrontá-las deliberadamente, com o intuito de fazer prevalecer o seu próprio entendimento a respeito de cada questão que já havia sido exaustivamente submetida ao duplo grau de jurisdição. Aliás, o magistrado não conseguiu explicar objetivamente em qual medida não teria descumprido aquelas determinações, mas, ao contrário, todas as suas explicações são evasivas e retóricas, o que demonstra, mais uma vez, que sua intenção não era a de efetivamente cumprir as ordens contidas nos acórdãos, mas apenas, sob o ponto de vista de Sua Excelência, otimizar a rotina cartorária sem efetiva consideração com as peculiaridades de cada caso concreto. Em suma, tudo contraria a alegação de eficiência e cautela, uma vez que, em razão da obstinação do magistrado em descumprir as ordens superiores, os processos não tinham andamento adequado e ficavam seguidamente aguardando os resultados dos recursos interpostos pelo Ministério Público contra as decisões proferidas nas execuções, causando, em consequência, inequívoco prejuízo à razoável duração do processo e aos jurisdicionados, bem como atingindo a credibilidade do Poder Judiciário. De resto, é certo ainda que as determinações de realização de pesquisas visando a constrição de bens dos executados e a expedição de edital, só foram feitas após a interposição das reclamações criminais, ainda assim com relutância, de modo que o suposto cumprimento das determinações contidas nos venerando acórdãos não afasta o cometimento de ofensa pelo magistrado aos seus deveres funcionais. Não se questionam decisões superiores, que, não sendo manifestamente legais, são expressas, inequívocas e, portanto, não deixam margem para a dúvida nem para a interpretação. É a obrigação do juiz cumpri-las. Assim, houve induvidoso, deliberado e reiterado desrespeito às ordens emanadas das diversas, não foi uma só, foram várias câmaras com acórdãos decididos, com turmas diferentes, relatores diferentes, deste Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo ou má-fé. A conduta do magistrado, então, não pode ser entendida de outra forma, senão como violação ao artigo 35, incisos 1, por não terem sido cumpridas as determinações superiores e as disposições legais que determinam que se dê aos processos regular andamento, e 3, porque os atos processuais não se realizavam nos prazos legais diante da recalcitrância no cumprimento das ordens hierarquicamente superiores e da Lei Complementar 3579, a Lei Orgânica da Magistratura, bem como aos artigos 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, instituído pela Resolução 60 de 2008, porque o magistrado não agiu com prudência, já que não adotou comportamentos e decisões resultantes de justificado juízo, nem atentou às consequências que com tal comportamento poderia provocar. Em suma, tem-se que as condutas apuradas colidem com os deveres da magistratura e impõe-se, portanto, pelo meu voto, a aplicação de pena. Já decidiu o Conselho Nacional de Justiça que a escolha de pena disciplinar é iluminada pelo princípio da proporcionalidade por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto. Os fatos demonstrados no processo revelam imprudência no cumprimento da função jurisdicional e contumácia, obstinação mesmo, no descumprimento das determinações hierarquicamente superiores, o que faz concluir ser insuficiente a imposição de penalidade de advertência reservada à conduta negligente. Não houve negligência, mas vontade dirigida ao descumprimento objetivo e diligente de decisões de várias câmaras da Seção de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça. De mais a mais, como se viu em anterior procedimento, reclamação disciplinar já bastante antiga, o magistrado já foi apenado com censura. Houve também uma reclamação disciplinar anterior
em que foi proposto o arquivamento com orientação ao magistrado, o que eu reputo ter sido verdadeira divergência, mas que houve determinação superior do Superior Tribunal de Justiça para que o processo voltasse a este tribunal e fosse devidamente processado. De modo que tal orientação, representando verdadeira advertência, não foi suficiente para que o magistrado alterasse a sua conduta. Tendo em conta tais circunstâncias, reputa-se adequada, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público, a aplicação da pena de censura prevista no artigo 3º, inciso 2, combinado com o artigo 4º, segunda parte, da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, e nos artigos 42, inciso 2 e 44 da LOMAN, por se tratar de combinação baseada não só na gravidade, mas também na natureza reiterada da infração. Além disso, a censura constitui penalidade cujos efeitos servirão para eliminar, o que se espera, a recalcitrância do magistrado, forçando-o a rever suas posturas e a atuar de modo mais diligente, prestativo e atento, inclusive quanto aos fatos que culminaram com o reconhecimento das faltas que cometeu, demovendo-o de continuar a praticá-las. Diante do exposto, o meu voto julga procedente o processo administrativo disciplinar instaurado contra o magistrado Atis de Araújo Oliveira por descumprimento dos deveres e preceitos éticos previstos no artigo 35, incisos 1 e 3 da Lei Complementar 35/79 e nos artigos 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, com imposição da pena disciplinar de censura, que deve ser anotada em seu prontuário, com proposta de acompanhamento pela Corregedoria Geral de Justiça e comunicação à Egrégia Corregedoria Nacional de Justiça. Esse, senhor presidente, é o resumo do voto, que é bastante longo. É o meu voto. Muito obrigado, eminente relatora, que propõe a procedência do processo administrativo disciplinar e imposição de pena de censura ao magistrado. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente o processo administrativo disciplinar e impuseram ao magistrado Atis de Araújo Oliveira a pena de censura, nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado, nobre advogado, tenha uma boa tarde. Agora, retomando normalmente a pauta, o item 1 é recurso em expediente administrativo de relatoria do eminente desembargador Francisco Eduardo Loureiro, com voto 43.584. Recurso interposto pela doutora Regina de Rosa, advogada, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. Tem a palavra o eminente Corregedor-Geral da Justiça. Bom, boa tarde a todas e todos, aos membros do Ministério Público, advogados, colegas. E esse é um recurso administrativo, numa reclamação disciplinar, cujo arquivamento eu determinei. Eu despachei com a advogada, a doutora Regina de Rosa. Ela é parte do inventário. Ela, na verdade, a mãe dela era uma herdeira colateral e, com o falecimento da mãe, ela a sucedeu nos direitos hereditários. E é um inventário que se arrasta há muitos anos, mas não a falta disciplinar, nem em tese praticada pelo magistrado. A magistrada vem despachando o processo com regularidade, com decisões fundamentadas, e é realmente inventário litigioso, e a advogada em causa própria, ela faz inúmeros requerimentos, diz que houve violação à coisa julgada. Na verdade, não há propriamente coisa julgada, haveria preclusão, mas é um processo em que a juíza tem conduzido o processo de forma adequada, e o inconformismo da advogada que atua em causa própria não converte matéria adicional em falta disciplinar. Eu faço aqui um relato detalhado das decisões da juíza e também das inúmeras manifestações feitas pela advogada, que tem, de algum modo, tumultuado o processo, o que levou, inclusive, a juíza a aplicar a pena por litigância de má-fé. Então, o meu voto é no sentido do improvimento do recurso. O eminente corregedor propõe seja negado provimento ao recurso, matéria em discussão.
Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 2, também recurso administrativo, expediente administrativo, interposto pelo Dr. Antônio Pereira da Silva Júnior, advogado, contra a decisão de arquivamento da Corregedoria Geral. O eminente corregedor tem o voto 43.588 e tem a palavra. É um caso similar ao anterior, é um recurso interposto contra o arquivamento de uma reclamação disciplinar, e no caso específico é um caso de Arujá, em que o juiz julgou uma aquisição a non domino e entendeu dispensável a realização de colheita de prova oral, uma vez que a prova era eminentemente documental, e o que se insurge, o recorrente, é contra esse julgamento com base na prova documental. Matéria estritamente original, a decisão, inclusive, está muito bem fundamentada, e o meu voto, mais uma vez, é no sentido do improvimento do recurso. O eminente corregedor propõe seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 3 da pauta, também recurso em expediente administrativo, interposto por Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, contra a decisão de arquivamento do eminente corregedor, que tem a palavra. Também é um caso similar aos anteriores. Esse caso é um caso delicado, da comarca de Marília. Eu, inclusive, tive em correção em Marília há cerca de um mês, e é um caso rumoroso da comarca, em que o conjunto habitacional que foi erguido pela Coab está em péssimas condições e ameaça a ruína. E a Defensoria e o Ministério Público ajudaram uma ação para que o conjunto habitacional fosse demolido e desocupado, e a Prefeitura e a Coab compelidos a erguer um novo conjunto habitacional para alojar esses moradores. O juiz negou, aliás, o juiz inicialmente concedeu uma tutela provisória de urgência, que foi cassada por um acordo da 7ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, e, em seguida, em razão das más condições do conjunto, houve um incêndio nesse prédio e uma moradora veio a falecer. E, diante desse fato, o Ministério Público e a Defensoria reiteraram o pedido de tutela de urgência, que foi negado pelo juiz, para que não houvesse desobediência ao acordo de instância superior. E contra essa decisão, houve recurso, e aí sim, a 7ª Câmara de Direito Privado, então, concedeu a tutela de urgência que fora indeferida pelo juiz. E, eu reproduzo aqui as decisões todas do juiz de direito, são todas adequadamente fundamentadas, não vi nenhum excesso de linguagem, muito ao contrário, ele justifica a razão pela qual ele não concedeu a segunda liminar para não desobedecer ao acordo, e depois ele, de forma incisiva, ele determina que a Coab e a Prefeitura cumpram o venerando acórdão que determinou a desocupação e a demolição desse conjunto habitacional que ameaça ruína. Não vejo nem em tese a prática de falta disciplinar, em hipótese alguma. Meu voto é pelo improvimento. O eminente corregedor nega provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Item 4, também recurso em expediente administrativo interposto por AJ Paz e Companhia Limitada contra a decisão de arquivamento do eminente corregedor, que tem a palavra. Aqui, a reclamação, mais uma vez, recurso administrativo contra arquivamento, e a reclamação aqui por excesso de prazo. Mas o reclamante, ele conta o prazo de 30 dias, e não hoje, segundo a resolução do CNJ, o prazo é de 100 dias. E, de qualquer modo, é uma comarca absolutamente atribulada, a comarca de Cordeirópolis, com vara única. O juiz tem mais de 10 mil processos em andamento. A decisão foi preferida, não houve o excesso de prazo de 100 dias, e, a meu ver, a questão está sanada, e se atraso houve, ele se encontra devidamente justificado por questões estruturais da comarca, que é muito movimentado. Meu voto mais uma vez, é pelo improvimento. Muito obrigado. O eminente corregedor também propõe seja negado provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. Próximo item é o número 5 de ordem, embargos de declaração e expediente administrativo, opostos por Anderson Flink contra o venando acordo do Colendo Órgão Especial de 11 de setembro de 2024, que por votação unânime negou o provimento ao recurso administrativo.
Tem o voto 43.589, o senhor corregedor, e tem também a palavra. Bom, no caso do embargo de declaração, e o acordo não padece nem de omissão e muito menos de contradição. Na verdade, há um mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Meu voto é no sentido da rejeição dos embargos. O eminente relator propõe a rejeição dos embargos, matéria em discussão. Por votação unânime, rejeitaram os embargos de declaração. Próximo item é o número 7 de ordem, prorrogação de prazo para a conclusão de PAD. Processo administrativo disciplinar de interesse do Dr. Maurício José Nogueira, juiz de direito em disponibilidade, e é pedido nos termos do parágrafo 9º, artigo 14 da Resolução 35/2011 do CNJ, é relatora a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Matéria em discussão. A unanimidade de votos deferiram a prorrogação do prazo. Próximo item é o número 8, permuta solicitada pelos desembargadores Getúlio Evaristo dos Santos Neto, com assento na 6ª Câmara de Direito Público, para a 16ª Câmara de Direito Privado, da desembargadora Tânia Mara Awali, com assento na 12ª Câmara de Direito Privado, para a 6ª de Direito Público, e do desembargador Marco Aurélio Pellegrini de Oliveira, com assento na 16ª Câmara de Direito Privado, para a 12ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 10 de outubro. Matéria em discussão. Por votação unânime, deferiram a permuta solicitada. Item 9, convocação de magistrados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. São 2 itens. O primeiro é o ofício do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que o doutor Gabriel Pires de Campos Sormani, juiz de direito titular 1 da 15ª Vara Civil do Foro Regional 2 de Santo Amaro, permaneça à disposição daquela corte por mais um ano, a contar de 14 de dezembro de 2024, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro André Mendonça, com prejuízo de sua vara. O segundo é ofício do excelentíssimo ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, comunicando a prorrogação da convocação do Dr. Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho, juiz de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Joel Paciornik, pelo período de um ano a contar de 13 de novembro de 2024, com prejuízo de sua vara. Matérias em discussão. Por votação unânime, deferiram a prorrogação das convocações. No mais, são afastamentos já, alguns deferidos a de referendo deste colégio do órgão especial e outros para apreciação originária, afastamentos de juízes e de desembargadores e juízes substitutos em 2º grau, matéria em discussão. Aprovaram todos os afastamentos. Encerrada a pauta administrativa, vamos retomar a pauta judiciária. Sobre a mesa temos um pedido de preferência e 4 de sustentação oral. Primeira preferência é o número, é um julgamento conjunto dos itens 60, 61 e 62. São embargos de declaração cível de relatoria do eminente desembargador Luiz Fernando Nishi. Pede a preferência o doutor João Vitor Inques de Matos Ramos, pelo embargante Associação dos Procuradores Municipais do Litoral Centro-Sul do Estado de São Paulo. Tem a palavra o desembargador Luiz Fernando Nishi. Senhor presidente, cuidam-se de embargos declaratórios. Eu vou seguir pela ordem, o número 60 de ordem. A parte embargante é o prefeito do município de Praia Grande. E, em síntese, eu já mandei o voto a todos, não recebi nenhum tipo de questionamento a respeito disso, é preferência simples. Inexistência de vício no acordo recorrido, caráter infringente. Eu estou rejeitando, ainda fazendo menção a algumas questões que foram apontadas aqui quanto a eventual contradição, quanto ao subteto e aqui a questão da
dos honorários destinados aos procuradores municipais, eu entendo, segundo o tema decidido pelo Supremo a respeito disso. Então, estou rejeitando o meu voto e ainda faço uma referência, quer dizer, existia um questionamento da desembargadora Luciana Bresciani quanto à inexistência de assinatura do prefeito quanto ao questionamento. Não havia procuração e estava assinado pelo procurador, mas nesse caso a prefeitura não é parte, mas é interessado. Eu entendi dispensável a procuração nesse caso. Então, pelo meu voto, estou rejeitando os embargos no número 60 de ordem. Pode prosseguir nos demais. Com relação ao 61, também a parte embargante é associação, né? Associação dos procuradores. Eu também rejeito os embargos e afasto a questão da existência de contradição quanto ao termo integralidade dos subsídios mensais que eu anoto dentro do meu voto. E também, em consequência disso, quanto ao percentual de 90,25%, eu faço menção a trechos do acordo no sentido de amparar a pretensão segundo o que vem decidindo o STF e o próprio órgão especial a respeito. A questão também se fala em contradição quanto a interpretação conforme que eu faço quanto ao resultado do julgamento, entendendo que, nesse caso, a questão diz respeito a fundamento, que nada altera o dispositivo da decisão e, portanto, também afasto nesse particular a alegada contradição. Então, pelo meu voto, também rejeito os embargos declaratórios no 61. Quanto ao 62, novos embargos declaratórios contra a mesma decisão. Então, não estou conhecendo desses segundos embargos declaratórios opostos pelo prefeito municipal de Praia Grande. É como voto, senhor presidente. Então, o eminente relator rejeita os embargos nos itens 60 e 61 e não conhece do 62, matéria em discussão. Por votação unânime, não conheceram dos embargos relativos aos itens 60 e 61, rejeitaram os embargos dos itens 60 e 61 e não conheceram dos embargos no item 62. Assim fica julgado. Antes de prosseguir, eu gostaria de reparar uma falha minha, saudando pela vez primeira neste colendo do órgão especial, o eminente desembargador Irineu Fava. É um prazer tê-lo conosco aqui, uma honra para esse colendo do órgão especial. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aqui os ilustres pares pela acolhida urbana e carinhosa que tive e registro também aqui a minha satisfação de hoje, ainda que eventualmente, estar integrando esse seleto colegiado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora à primeira sustentação oral, é o número 63 de ordem, habeas corpus criminal de relatoria do eminente desembargador Viana Cotrim, com voto 51.963, fará a sustentação oral o Dr. Rafael Moraes Português de Souza, defensor público, pela paciente Isabel Soares dos Santos, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Boa tarde, doutor Rafael. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente, eminente presidente, Tribunal de Justiça, Fernando Torres, quem faço a saudação em nome da Defensoria Pública, dizendo a satisfação de aqui poder utilizar a tribuna. Em nome de Vossa Excelência, faço o cumprimento dos demais desembargadores, faço também o cumprimento ao senhor eminente subprocurador-geral de Justiça e os demais advogados aqui presentes.
E serei muito objetivo, senhor presidente. É um habeas corpus oriundo da terceira vara criminal, e esse habeas corpus ele decorre pela impossibilidade, ou na verdade, a decisão do Ministério Público de não ofertar a suspensão condicional do processo. Era uma receptação onde a ré Isabela estava sendo acusada de ter receptado um celular. Alegou o Ministério Público que ela tinha uma condenação anterior, uma condenação que tinha sido transitada no julgado e não havia recurso. A defensora pública responsável por esse habeas corpus, muito cautelosa, muito zelosa, analisando o processo, esse processo da condenação anterior, ele não contou com a atuação da Defensoria Pública. Era um processo onde não tem atuação da Defensoria Pública. E era um processo físico. Mesmo assim, a defensora pediu a certidão, se manifestou nesses autos e se manifestou dizendo: houve a prescrição. Por que houve a prescrição? O processo anterior, ele é de 2013, ela foi condenada em 2018, foi condenado a 1 ano de prisão. Alega a defensora pública que a matéria é de ordem pública, mas isso não foi suficiente para que o Ministério Público ofertasse a suspensão condicional do processo. A defensora, então, ela impetrou um habeas corpus, inicialmente foi distribuído para a 10ª Câmara Criminal e houve a decisão liminar de suspender o processo com a redistribuição aqui para o órgão especial. Nesse sentido, então, a Defensoria Pública reforça os argumentos de que é possível, sim, ofertar a suspensão condicional do processo. Recentemente, o Ministério Público, no seu parecer do Procurador-Geral de Justiça, disse que não é direito subjetivo. Contudo, não foi essa a argumentação inicial utilizada pelo promotor atuante na terceira vara criminal. A sua argumentação, no sentido, era de não analisar ou não de se pronunciar sobre a suspensão condicional do processo, alegando essa condenação anterior. Como bem disse o relator inicial na sua decisão liminar, essa é uma decisão de caráter a prescrição no processo anterior. Ela é uma matéria de ordem pública, deve ser analisada e deve ser apreciada. Então, nesse sentido, de maneira muito objetiva, senhor presidente, e também aqui cumprimentando o outro relator, Viana Contrim, por seu relato muito minucioso, muito objetivo em relação ao caso. É um caso simples, onde a Defensoria Pública pede que se leve em consideração a prescrição anterior para que se possa analisar a suspensão condicional do processo e, dessa forma, seguir curso naturalmente na terceira vara criminal. Muito obrigado, senhor presidente, e sinto novamente honrado e prestigiado de poder aqui sustentar nesse órgão colegial. Muito obrigado, eminente defensor. Tem a palavra o relator, desembargador Viana Contrim. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu cumprimento a todos, desejando uma excelente tarde. Saúdo também o eminente defensor, que aqui apresentou suas razões, objetivando a concessão do habeas corpus. Mas, todavia, senhor presidente, pelo meu voto, eu estou denegando a ordem. Eu digo aqui, habeas corpus, suspensão condicional do processo, exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 89, caput da Lei 9.099/95 e do artigo 77 do Código de Processo Penal. Direito subjetivo da acusada não reconhecido. Recusa fundamentada do parquê em celebrar o acordo. Ausência de legalidade ou abuso de poder. Mais adiante, senhor presidente, no meu voto, vou fazer apenas essas anotações, que, na hipótese, a recusa foi fundamentada pelo Ministério Público em celebrar o acordo, uma vez que a denunciada contava com diversos apontamentos criminais em sua folha de antecedentes, folhas 61, 64, 67. Os autos foram remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, que, também de forma justificada, manteve a posição adotada em primeiro grau, acrescentando que, sendo Gabriel reincidente, melhor dizendo, sendo Isabel reincidente, inviável oferecimento da suspensão condicional do processo. E, por último, senhor presidente, vale destacar que a superveniência de absolvição na ação penal, que impediria o acusado de ser beneficiado com a suspensão do condicional do processo ou a posterior declaração de prescrição, não possui o condão de retroagir, porquanto os requisitos devem ser aferidos oportuno tempore. É um agravo regimental em embargos de declaração e recurso especial relatado pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª turma, e julgado recentemente, em 6 de agosto
de 2024. Então, pelo meu voto, que adota aqui, inclusive, fundamentos outros aqui deste órgão especial, eu estou denegando a ordem. O eminente relator propõe que seja denegada a ordem, a matéria está em discussão. Por votação unânime, denegar uma ordem, nós temos no voto do eminente relator. Muito obrigado, defensor público, doutor Rafael Moraes. Próxima sustentação oral é o item 79 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator também o desembargador Viana Cotrim, com votos 51.664. Pede a sustentação oral doutor Rossini Oliveira Fragoso Neto, pelo réu, presidente da Câmara Municipal de Sumaré, e convido o doutor Rossini a ocupar a tribuna. Boa tarde, doutor Rossini. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, aqui em cumprimento a todos os desembargadores, senhoras desembargadoras, a Procuradoria-Geral de Justiça, com meus cumprimentos, senhores advogados, advogadas, que tenhamos uma excelente tarde. Como disse o senhor presidente, trata-se de uma ADIM questionando cargos da estrutura da Prefeitura Municipal de Sumaré, e não vou fazer delongas sobre as questões de direito, porque já estão nas informações. Eu quero trazer com maior enfoque o princípio da eventualidade, caso seja admitida a procedência desta ação direta, para que seja analisada a modulação de efeitos, especialmente porque, no presente momento, nós estamos em período eleitoral, como é sabido, e existem algumas limitações de fim de mandato. Então, a primeira situação seria para, na concessão de prazo, observar essas circunstâncias para que haja eventuais adaptações legislativas por ocasião de uma edição de nova legislação para essa estrutura administrativa. Também a irrepetibilidade das verbas recebidas por esses servidores que ocuparam os cargos em comissão questionados nessa ação direta de constitucionalidade. E, por fim, também, além da irrepetibilidade, considerar a situação desses servidores que, até então, exerceram os cargos em comissão, mantida aí a boa-fé, a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima. Sem delongas, são essas as considerações, requerendo, naturalmente, a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade e, na eventualidade, a modulação de efeitos. Obrigado, senhor desembargador presidente. Muito obrigado, doutor Rossini. Tem a palavra o desembargador Viana Cotrim. Pois não, senhor presidente, eu cumprimento o ilustre procurador por sua objetividade e clareza na respectiva sustentação oral. Aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade envolvendo a estrutura administrativa do município de Sumaré. Eu já antecipo, senhor presidente, meu voto é longo e eu distribuí aos eminentes colegas, eu estou julgando a ação procedente. Eu digo que, aqui resumidamente, quadro funcional da administração local que contempla verdadeira estrutura hierarquizada de diversos níveis de comissionamento, inadmissibilidade, descrição de atribuições administrativas genéricas e de rotina, que não demandam relação especial de confiança entre o servidor e o superior hierárquico, investidura que depende de prévia aprovação em concurso público, temas 1010 e repercussão geral, diz respeito aos artigos 111, 115, incisos 2 e 5 e 144 da Constituição Federal. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou julgando a ação procedente com modulação a partir de 1º de janeiro de 2025 e, inclusive, citando um acordo do nosso estimado desembargador Evaristo dos Santos, dizendo que é descabida a repetição de verbas quando recebidas de boa-fé, além de ensejar enriquecimento sem causa da administração que teve prestado o serviço e por ele não arcaria com o pagamento. Então, nesse sentido, é meu voto, senhor presidente. O eminente relator propõe a procedência da ação com modulação de 120 dias a partir de 1º de janeiro de 2025 e também com irrepetibilidade dos vencimentos percebidos de boa-fé. A matéria está em discussão.
por votação unânime, julgaram procedente o pedido nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado ao doutor Rossínio. A próxima sustentação oral é a número 68 de ordem. Tanto eu quanto o vice estamos impedidos nesse feito, motivo pelo qual passo a condução dos trabalhos ao eminente desembargador Xavier de Aquino, decano desta corte. Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento todos os colegas, que é a primeira vez que falo nesta tarde. Trata-se de um mandado de segurança em que é relator o eminente desembargador Jarbas Gomes. Chamo à tribuna o advogado Rodrigo Cacerdian. É isso, doutor? Doutora Aldre. Dispensado o relatório, desde já está com Vossa Senhoria para sustentação oral. Obrigada. Boa tarde a todos, excelências. É um prazer estar aqui na presença de ilustres membros desse Tribunal de Justiça. Bom, o caso trata-se de um mandado de segurança que foi impetrado do ato do presidente da seção do direito privado, que negou provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de seguimento do recurso especial, que esbarrou no tema repetitivo. Bom, da análise dos julgamentos do órgão especial, foi possível notar que a situação não é nada favorável ao impetrante, mas, quem sabe, conseguimos alterar a situação aqui hoje. Qual é o ponto principal nos julgamentos desse órgão especial? De que o órgão especial não teria competência para julgar esse mandado de segurança. Isso baseado no artigo 13 do Regimento Interno, bem como na situação de que o presidente da seção de direito privado estaria no exercício jurisdicional delegado do Tribunal Superior. Bom, mas quanto à súmula 41 do STJ, essa determina que o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar ordinariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. E ainda, últimos julgamentos do STJ são no sentido de afastamento da competência do Superior Tribunal de Justiça e de competência, sim, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse sentido, são o RMS 71774, da relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, e o RMS 64246, de relatoria do ministro Raul Araújo, ambos afastando a competência do STJ. Assim, caso seja superada essa questão da competência, outro ponto importante a ser verificado aqui é com relação à irrecorribilidade da decisão do agravo interno, tendo em vista que essa decisão sequer admite reclamação. Nesse caso, caberia sim um mandado de segurança e seria possível a sua impetração neste caso. E quanto ao ato coator, um ato judicial, ele se reveste de abuso, se reveste de flagrante teratologia? Bom, a criação do recurso repetitivo tem como base a celeridade no trâmite processual, tem como base a segurança jurídica e a isonomia das partes. Acontece que qual medida tomar, o que fazer, quando você entende que o seu caso não está amparado nesse repetitivo, ou que houve uma interpretação equivocada do repetitivo para o seu caso? Bom, aqui é importante mencionar não só o direito de defesa do impetrante, que quer que a sua matéria seja levada ao Superior Tribunal de Justiça, como existem particularidades nesse caso que merecem atenção. O repetitivo, ele teve como base a diligência do credor. O credor que vai atrás de salvaguardar o seu direito, que faz a verbação na matrícula do imóvel para defesa de um futuro bloqueio, um futuro penhora desse imóvel. Nesse caso, o credor ele foi completamente não diligente, foi uma desídia do credor,
ele tinha conhecimento pleno de que em 2009 esse imóvel era do devedor da ação de execução e não tomou nenhuma providência. Em 2014, o impetrante resolveu comprar esse imóvel, teve acesso à matrícula do bem e não tinha qualquer restrição. E ele não teve conhecimento da ação de execução, porque não houve nada e nenhum movimento por parte do credor. Esse impetrante adquiriu o imóvel, reformou, transformou num grande shopping de aluguel de veículos na Baixada Santista, pagou IPTUs atrasados, vem arcando com todos os débitos desse imóvel desde 2014, já há 10 anos, e agora pretende o credor, sendo que desde 2009 ele poderia ter tomado essa medida, mas só agora pretende a penhora desse imóvel. Ora, caso tivesse feita a averbação da matrícula do imóvel, o impetrante poderia ter acesso, poderia saber da ação de execução, poderia ter ou recusado a compra ou, na época, abatido do preço do imóvel, mas não, ele não soube. Hoje essa dívida está em mais de 8 milhões. Então foi uma execução ad perpetuum por parte desse credor. Nesse sentido, tendo em vista essa particularidade, entendo que cabe ao STJ a análise desse feito, que não tem parâmetro junto ao repetitivo, que é o tema 243, e assim, excelências, aguardo-se que o presente mandado de segurança seja concedida a ordem, para que seja determinado a remessa do recurso especial interposto nos autos dos embargos de terceiro. Obrigada. Nós que agradecemos. Desde já passo a palavra ao ilustre relator. Muito obrigado, senhor desembargador decano, no exercício da presidência. Eu quero saudá-lo, como também ao eminente desembargador presidente desse Tribunal de Justiça e desse colegiado, saudar os eminentes pares, os ilustres representantes do Ministério Público, a ilustre advogada. Este caso é uma questão já conhecida por todos nós e já apreciadas em outras oportunidades por esse colegiado. Ela diz respeito ao juízo de admissibilidade que é exercido pelo presidente da sessão em razão da interposição de recursos aos tribunais superiores. E a questão aqui não difere de outras que já realizamos a apreciação anteriormente, como mencionei. A análise da questão ficaria aqui adstrita somente ao aspecto de eventual abuso ou teratologia da decisão, o que não me parece ser o caso. Eu vou tomar liberdade e vou pedir licença ao eminente presidente, aos ilustres pares, que eu gostaria de fazer um registro aqui, citando um acorde de sua lavra ao desembargador Getúlio Evaristo dos Santos. Sua Excelência é uma das figuras mais admiradas e respeitadas nesta Corte de Justiça, e eu quero, de alguma forma, como vamos dizer, uma maneira de homenageá-lo, eu quero trazer a sua voz através da leitura de um trecho de um acórdão seu, que eu adoto como razão de decidir neste acórdão e que se ajusta perfeitamente à hipótese em questão. Observou o eminente desembargador Evaristo dos Santos, no mandado de segurança 222103855/2020, julgado em 19 de maio de 2021. A competência deste egrégio órgão especial estaria justificada no fato de que o excelentíssimo desembargador, presidente da seção de direito privado, compõe o Conselho Superior da Magistratura, o que atrairia a incidência do dispositivo supra. Tal raciocínio, porém, não se sustenta. Ora, é certo que o excelentíssimo desembargador presidente da seção de direito privado integra não apenas o Conselho Superior da Magistratura, artigo 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, como também a Câmara Especial, artigo 33 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Deste egrégio tribunal, órgãos fracionários
mencionados expressamente pelo artigo 13, inciso 1, letra B do regimento interno. Entretanto, o simples fato de Sua Excelência compor tais segmentos do Judiciário não atrai incidência da regra de competência prevista no artigo 13, 1b do regimento. Com efeito, de rigor, proceder-se à correta exegese do referido dispositivo regimental, conferindo-lhe interpretação teleológica, na medida em que o intérprete, na procura do sentido da norma, deve inquirir qual o efeito que ela busca, qual o problema que ela almeja resolver. Com tal preocupação, em vista, é que se deve proceder à exegese de um texto, conforme citação de Silvio Rodrigues. Evidente que o regimento interno, ao outorgar ao órgão especial competência para processar os mandados de segurança contra atos do próprio órgão especial, do Conselho Superior da Magistratura e de seus integrantes, da turmas especiais, da Câmara Especial e relatores que a integrem, teve por escopo atribuir a este digníssimo colegiado o exame de impetrações contra possíveis ilegalidades praticadas no âmbito do exercício das atividades de tais órgãos, sejam decorrentes de deliberações colegiadas ou de decisões monocráticas dos desembargadores que a compõem. Não abrange, por óbvio, atos praticados por magistrados que integram tais órgãos, mas no desempenho de outras funções. A finalidade da norma é submeter o desempenho das atividades típicas destes nobres segmentos do tribunal, do próprio órgão especial, do Conselho Superior, das turmas especiais e da Câmara Especial, dada a sua magnitude e importância, a supervisão do órgão especial, instância máxima do judiciário bandeirante. Não basta, pois, que o desembargador, como por exemplo o excelentíssimo desembargador presidente da seção de direito privado, simplesmente pertença a um desses órgãos para que todos seus atos administrativos ou judiciais sejam automaticamente passíveis de impugnação via mandado de segurança ao órgão especial. É preciso, repita-se, mais que isso, deve a autoridade estar no exercício regular das funções de um dos doutos órgãos listados no artigo 13, 1, letra B do regimento interno. Em suma, o artigo 13, 1b, ao mencionar os integrantes relatores de tais entidades, não institui regra de competência ratione persone, pura e simples. Estabeleceu, em verdade, competência ratione persone qualificada pelo desempenho por tais autoridades das atividades inerentes a um desses nobres segmentos deste egrégio tribunal. E no presente caso, a digna autoridade impetrada, muito embora pertença ao Conselho Superior à Câmara Especial, não praticou o ato apontado como coator no exercício das funções de quaisquer deles. Diferentemente disso, Sua Excelência atuou no âmbito do processamento e o exame da admissibilidade dos recursos para o Supremo Tribunal e tribunais superiores e dos incidentes processuais que surgirem nesta fase. Artigo 256 do Regimento Interno, isto é, no exercício de atividade jurisdicional típica da Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado, o qual não se encontra mencionado no rol estabelecido pelo artigo 13, 1b do Regimento. Diante disso, forçoso concluir não ter este egrégio órgão especial competência para o exame da impetração. E a esse respeito, eu trago outros julgados proferidos por este seleto órgão especial, da relatoria de eminentes integrantes desse colegiado, julgamentos recentíssimos, e, em função disso, eu estou concluindo que não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, como também o ordenamento jurídico garantiu e garante ao impetrante o remédio adequado para que ele manifeste a sua insurgência contra a decisão que lhe foi desfavorável. Portanto, me parece que aqui também incidiria a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, de qualquer ângulo que se analise a questão, me parece que outra alternativa não há
senão a propositura da denegação da ordem pleiteada com a extinção do processo. Muito obrigado. Vossa Excelência está denegando a ordem. O caso está em discussão. Por votação unânime, denegaram a ordem. Agradecemos a presença da doutora Aldor e tenha uma boa tarde. Devolvo a palavra ao eminente relator, presidente. Muito obrigado, eminente decano. O próximo item é o 70 de ordem, em que também estou impedido e passo a presidência dos trabalhos ao eminente vice-presidente desta corte, desembargador Arthur Beretta. Muito obrigado, presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, doutores procuradores de justiça, senhores e senhoras advogadas, nossas secretárias e serventuários. É o 70 da pauta, é o mandado de segurança da comarca de São Paulo. O relator é o eminente desembargador Figueiredo Gonçalves, que traz o voto 58.801, e convido a doutora Natália Oliveira Leitão para que tome assento à tribuna. Doutora, dispensado o relatório, a senhora tem a palavra pelo prazo legal. Boa tarde a todos. Vou fazer um breve relato do ensejo dessa ação, né? A senhora Angelina, impetrante do mandado de segurança, cedeu seu precatório em 2021. Pela longa demora do Estado, ela resolveu por ceder o seu precatório. Ela cedeu para um fundo de investimento que propôs acordo junto à Procuradoria do Estado. Esse acordo foi deferido e pago ao fundo de investimento, ao cessionário, porque tudo isso já tinha sido homologado nos autos do processo, já estava tudo ok, o pagamento foi para o cessionário. Tá? A senhora Angelina, com o ato da cessão de crédito, transferiu a titularidade do seu bem a terceiros, então nada mais tinha a ver com esse crédito nem com o seu pagamento. Em 2023, o cessionário recebeu esse pagamento e a DEPRE emitiu a DIRF com a retenção do imposto de renda na fonte oriundo do pagamento realizado ao cessionário. O imposto de renda retido na fonte é obrigação da entidade pagadora, da fonte pagadora. Isso não é uma questão para nós. Isso é obrigação. Só que e emitiu essa DIRF vinculada ao CPF do cedente. Então, comunicou automaticamente à Receita Federal que havia retido um valor em fonte, mas oriundo de um pagamento. Pagamento esse vinculado ao CPF do cedente. Então, automaticamente, como se ela tivesse, a impetrante tivesse auferido esse valor como seu, e esse valor integrando ao seu patrimônio. Nós entendemos que esse ato foi oriundo de um ato normativo do CNJ, a Resolução 482, de dezembro de 22, que alterou a resolução anterior, dizendo que deveria ser vinculado ao CPF do cedente e não ao cessionário como era anteriormente. Mas isso é uma questão meramente administrativa, para facilidade administrativa. E essa resolução vem se sobrepondo ao Código Tributário Nacional, onde diz que o adquirente é pessoalmente responsável pela tributação. O imposto retido na fonte não é um problema, isso deve acontecer. O precatório não perder a sua natureza também é ok, não deve acontecer. Ele é de natureza alimentar, deve ser retido imposto na fonte com base na legislação vigente, né, que nós trabalhamos com RRA. Para isso está tudo certo. O que não pode acontecer é essa DIRF ser vinculada ao CPF do cedente, como se ela tivesse oferido essa renda e não ao cessionário, que efetivamente recebeu este valor. Quem recebeu de fato esse valor foi o cessionário. Ao emitir a DIRF, comunica-se à Receita Federal como se ela tivesse oferido essa renda, como se ela tivesse recebido esse valor. E ela deve, então, declarar isso. Caso não declare, acontece como aconteceu com a impetrante, fica com uma pendência de malha. Então, ao não entregar a declaração dizendo que esse rendimento foi por ela oferido,
a Receita Federal automaticamente coloca ela numa pendência de malha. Isso faz com que ela não receba a restituição que ela deve receber, porque a Receita Federal deve restituir a ela valores do ano de exercício, mas isso não acontece porque ela não enxerga que esse valor foi por ela oferido e não foi na conta dela recebido. Então, como é que ela entrega isso na sua declaração, dizendo que esse valor foi por ela oferido, não sendo? E aí, automaticamente, essa DIRF deixa ela com uma pendência, implicando no recebimento de valores, e sendo essa norma infringente de toda a legislação vigente. Esse ato normativo está se sobrepondo ao Código Tributário Nacional, que diz claramente que o adquirente é pessoalmente responsável. Então, esse ato normativo diz que é o cedente, quem já cedeu, fazendo uma analogia clara. Se eu transfiro a titularidade de um bem imóvel, como o carro, se eu troco, vendo esse carro, transfiro a titularidade, eu não tenho mais que me importar com o IPVA do ano seguinte, porque isso é responsabilidade de quem adquiriu, não responsabilidade de quem já vendeu. Então, nós fizemos todas as diligências necessárias, tanto com a Receita Federal, quanto com o CNJ, com o FONAPREC. Em audiência com o senhor presidente do FONAPREC, o senhor Bandeira de Mello, ele diz que essa alteração foi meramente administrativa, que foi para facilitar o trabalho da DEPRE, tendo em vista que que a cedente poderia ceder para várias pessoas. Mas, ao alterar essa resolução, como foi alterado, isso implicou em prejuízo ao cedente. Então, um fato meramente administrativo gerou prejuízo para o cedente de formas que a gente ainda não tem dimensão. Porque uma coisa ela está com uma pendência de malha, outra coisa no ano que vem ela ter que pagar sobre o valor que ela não oferiu. Ela tem que ser tributada em um valor que ela não recebeu. Então, essas implicâncias ainda vão acontecer, ainda estão acontecendo. Né? Por isso, o mandato de segurança, para que ou seja retificada essa DIRF, ou porque haja um ofício à Receita Federal dizendo que isso é um ato meramente administrativo, que isso é para uma facilidade administrativa, e não que a cedente incorre em tributação sobre algo que ela não recebeu. Porque o imposto de renda é somente sobre o oferimento de renda. E essa renda ela não oferiu, ela recebeu o valor com deságio na cessão de crédito, que já é entendimento do STJ, que diz que não caberia tributação de imposto de renda, tendo em vista o deságio da cessão de crédito. Então, a nossa questão aqui não é sobre o que foi retido em fonte, está correto, não é também sobre a perda da natureza desse precatório, e sim sobre a DIRF estar vinculada ao CPF do cedente. Então, em audiência com o Dr. Bandeira de Mello, ele nos diz que existe um pensamento que pode ser feito para complementar essa resolução 482, para que fique mais clara e para que seja que de fato a Receita Federal seja comunicada de que não existe nenhuma tributação pelo cedente a ser incorrida na sua declaração. Mas isso não é para agora. Isso é uma discussão que estamos levantando em uma consulta ao CNJ, que isso de fato não vai acontecer para agora. E o dano da senhora Angelina, da senhora impetrante, de 77 anos, é agora. Não é. Os problemas que ela tem são de hoje. O valor que era para ela restituir, não restitui. A pendência de malha é de agora, não é uma discussão futura. Então, Vossas Excelências, eu peço que o senhor entendam o caso e que, de fato, não é um problema sobre a retenção de imposto de renda. Foi retido e o fundo de investimento vai arcar com essa... Já foi tirado do valor recebido por ele. Mas o fato que ao emitir a DIRF, vinculando ao CPF do cedente, incorrem implicações ao cedente e não ao cessionário, que deve ser pessoalmente responsável por qualquer tributação que haja futuramente. E acredito que seja isso. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Agradecemos à ilustre advogada e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, senhor vice-presidente no exercício da presidência, prezados colegas, cumprimento a digna advogada, que a despeito da OAB 500 e alguma coisa, se portou como a advogada veterana aqui. Mas, infelizmente, eu tenho más notícias. Porque
nós julgamos aqui, toda sessão, pelo menos um destes mandados de segurança. E o que está fazendo o desembargador coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça é dar cumprimento ao teor do artigo 42, parágrafo 4º, da Resolução 303 de 2019 do CNJ, bem ainda da Solução de Consulta número 208, de 24/4 de 2017, emitido pela Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal. Segundo estas normas, há retenção de imposto na fonte quando da quitação do precatório. Então, não se cobrará imposto, ele é retido na fonte e se paga a diferença. A divergência é que estas normas exigem que seja lançado na DIRF o CPF do cedente, porque é o cedente que era o credor do imposto que foi retido na fonte. De modo que, agindo desta maneira, o desembargador da Diretoria de Execuções de Precatório, ele apenas está cumprindo estas normas que ele não poderia descumprir. Não há, portanto, a prática de um ato de ilegalidade ou de teratologia. Eu quero acrescentar que, a meu ver, isto se resolve com a declaração adicional, onde ela informa a retenção deste imposto na fonte e tudo se resolve perante a Receita Federal. Não vai trazer nenhum obstáculo, nenhum problema maior para ela. Porque o imposto já está pago, não vai ser cobrado dela outra vez. Portanto, senhor presidente, senhor vice-presidente, eu estou, ante a ausência de violação de direito líquido e certo, denegando a segurança. Muito bem, o eminente relator denega a segurança, matéria em discussão. Assim fica decidido, denegaram a segurança, votação unânime. Doutora Natália, muito obrigado pela presença. Tenha uma boa tarde. Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu que agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Próximo item da pauta é o número 16 de ordem. Destaque apontado pelo eminente desembargador Renato Rangel Desinano é um conflito de competência civil em que é relatora a eminente desembargadora Luciana Bresciani, com o voto 32.155, e tem a palavra. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, aos nobres procuradores de justiça, aos ilustres colegas, em especial ao desembargador Irineu Fava, que nos brinda com sua presença e sua valiosa contribuição nesta sessão. Senhor presidente, um conflito de competência, ação de obrigação de fazer, ajuizado em face de concessionárias de serviço de transmissão de energia elétrica. Autores pleiteiam a condenação da requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na remoção de linha de distribuição que passa por sua propriedade rural, com pedido subsidiário de reconhecimento de apostamento administrativo e consequente indenização. Referem que a ação foi ajuizada após notificação procedida pela concessionária de energia para que providenciassem a poda das árvores que existem em sua propriedade rural e que estariam colocando em risco, em razão do tamanho, as redes de distribuição que possibilitam o fornecimento de energia ao próprio autor da ação e, possivelmente, imóveis lindeiros. Competência recursal firmada pelos termos do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno da Corte. Definição da competência que deve observar o pedido principal, matéria inserida na competência preferencial e comum das câmaras integrantes da segunda e terceira subseções de direito privado, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução número 623 de 2013, deste colendo órgão especial. Pelo meu voto, colacionando inúmeros julgados deste colendo órgão especial, julgo procedente o conflito e competente a colenda 24ª Câmara de Direito Privado suscitante. Observo, não obstante
tenhamos todos conhecimento que o julgamento do agravo não afasta eventuais vícios de competência, que a Colenda Câmara Suscitante deixou de conhecer o agravo interposto a respeito de questões atinentes à atribuição de valor à causa, sem suscitar na oportunidade, sem declinar da competência naquela oportunidade. Observo mais outros inúmeros precedentes deste colendo órgão especial nos últimos anos, reconhecendo na espécie, nos termos da Resolução 623 de 2013, a competência das subseções 2 e 3 de direito privado na espécie. Temos aqui conflito de competência julgados sempre à unanimidade. Em setembro de 2023, acórdão da relatoria do desembargador Melo Bueno. Em abril de 2022, acórdão da relatoria do desembargador James Ciano. Em outubro de 23, acórdão da minha relatoria. Em agosto de 21, esse por maioria, acórdão da relatoria do desembargador Constável Solimene. Em junho de 20, votação unânime, acórdão da relatoria do desembargador Ademir Benedito. Em outubro de 2019, acórdão da relatoria do desembargador Elcio Trujillo. Não pode impressionar a tentativa de acenar para um pedido alternativo de indenização por servidão administrativa, até porque, no caso, estaria mais do que prescrito, se é que nós podemos dizer mais do que prescrito o prazo para esse tipo de pretensão. A instalação dos postes de energia é bastante antiga, o prazo escoou há muito tempo. A alegação em resposta, por outro lado, traz questões relacionadas ao direito do consumidor e a regulamentação a respeito da responsabilidade por essas podas quando atingem os postes de energia que fazem chegar a energia até o local e, de qualquer maneira, estão relacionadas ao contrato de prestação desse serviço. Daí porque, tentando manter a coerência com outros julgados deste colendo órgão especial e referindo um precedente recente que foi em outro sentido, mas por peculiaridades daquele processo, em que eu, inclusive, declarei voto convergente, eu conheço do conflito e fixo a competência da colenda 24ª Câmara de Direito Privado a suscitante. Este é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente relatora propõe a procedência com a competência da colenda 24ª Câmara de Direito Privado. Apresenta divergência o ministro desembargador Renato Rangel de Zinano com o voto 39.172 e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Inicio também cumprimentando e saudando o desembargador Irineu. Muito bem-vindo. Sua presença é muito bem vista aqui, que se renove por várias vezes. Inicio pedindo vênia para divergir da eminente desembargadora. Eu fiz uma leitura um pouco diferente do pleito inicial e cito desde já a seguinte afirmação que ali consta. Os postes foram instalados na propriedade dos requerentes, à revelia dos requerentes, sem qualquer prévio aviso e ou indenização, sabe-se lá quando. Folha 5. Essa afirmação, na minha leitura, indica claramente a inexistência de contrato entre as partes que permitisse passagem da rede de transmissão pelos imóveis dos autores
fato que, portanto, configuraria, em tese, a prática de ilícito pela concessionária de serviço público. E, nesse caso, tendo em vista que o pedido de remoção de postes tem por fundamento a prática de ilícito extracontratual, da concessionária incide na hipótese o disposto no artigo 3º, item I7b da Resolução 623 de 2013, segundo a qual compete à seção de direito público processar e julgar essa matéria. Observo também que a pretensão não decorre, como disse, de eventual contrato de prestação de serviços, uma vez também que, pelo que se depreende da petição inicial, a linha de transmissão em comento sequer beneficia os autores. Eles afirmam que, aspas, tiveram seus imóveis rurais atingidos pela passagem de linhas de transmissão e que estão sofrendo prejuízo em benefício da coletividade. Em caso de rejeição desse pedido, requereram a condenação da ré no pagamento de indenização pelo uso da sua propriedade e a instituir servidão de passagem por meio de procedimento administrativo, matéria que também atrai a competência da seção de direito público. Cito diversos julgados nesse sentido aqui, desse colegiado. Um deles, do desembargador que de novo senta à minha direita, o desembargador Valdir Campos, em que afirma que a pretensão fundada em responsabilidade civil do Estado decorrente de ilícito extracontratual de concessionária de serviço público, que tem como fonte geradora a prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica, pleito subsidiário de indenização decorrente da desapropriação indireta ou servidão administrativa, danos que não têm como causa a relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes desse processo, remetendo também à seção de direito público. Portanto, senhor presidente, pelo meu voto, eu julgava procedente o conflito para reconhecer a competência da terceira Câmara de Direito Público. É como voto. Muito obrigado. O eminente desembargador Renato Rangel de Zinano julga procedente o conflito, mas reconhece a competência da colenda terceira Câmara de Direito Público. Matéria em discussão. Com a palavra o desembargador Haroldo Viotti. Senhor presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos eminentes colegas, ilustres procuradores de justiça e a todos os presentes. Eu, neste caso aqui, estou fazendo uma analogia da ação proposta com uma desapropriação indireta. A circunstância de estar instalada essa linha de transmissão é irreversível tanto quanto o apossamento administrativo que ocorre nos casos de administração indireta. É o que me parece. E o pedido inaugural é no sentido ou da remoção desses postes e redes, o que, em princípio, parece impossível, ou, subsidiariamente, a indenização, que é de natureza expropriatória. E, por essa razão, eu estou pedindo vênia relatora para aqui acompanhar a divergência. Me parece que a matéria é de direito público mesmo. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Relatora, ambos com a procedência, relatora 24ª Câmara de Direito Privado, divergência colenda terceira Câmara de Direito Público. Como voto, eminente vice-presidente. Senhor presidente, com a devida vênia, acompanho a divergência. Como voto, corregedor-geral. Eu também acompanho a divergência. Como voto, decano. Com a divergência. Como voto, desembargador Damião Koga. Data vênia com a divergência. Como voto, desembargador Vico Manhas. Com a divergência, senhor presidente. Como voto, desembargador Campos Melo. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência.
Desembargador Fábio Gouveia. Senhor presidente, data vênia com a divergência. Desembargador Matheus Fontes. Também peço vênia à eminente relatora para acompanhar o voto divergente. Desembargador Ricardo Dipp. Senhor presidente, há 15 dias nós votamos exatamente isso na nossa Câmara de Direito Público. Peço vênia à desembargadora Luciana Bresciani para acompanhar a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, data vênia acompanha a divergência. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com a divergência. Desembargador Jarbas Gomes. Acompanhar a relatora. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com a divergência, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente, com a divergência, senhor Desembargador Noivo Campos. Respeitosamente, com a divergência, senhor. Desembargador Carlos Monerá. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com o devido respeito, voto com a divergência, senhor presidente. Desembargador Gomes Varjão. Com a devida vênia, eu voto com a divergência. Finalmente, desembargador Irineu Fava. Também pedindo vênia com a divergência, senhor presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente a colenda Terceira Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça. Assim fica julgado, score 21-2. Próximo é o item adiado, o número 78 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade em que é relator o eminente desembargador Fábio Gouveia, com voto 51.644. Sua Excelência ainda não proferiu um voto, de maneira que passo-lhe a palavra. Senhor presidente, meus caros colegas, saúdo também o doutor, meu colega Irineu, que está aqui presente. Eu mandei cópia para todos, senhor presidente. O problema aqui, a questão tratada, é aquela velha questão das frentes de trabalho. Nós já tivemos divergências em vários casos, e eu, resumindo, senhor presidente, eu estou entendendo que a ação é procedente com modulação dos efeitos da decisão. Esse, apertada síntese, é o meu voto. De fato, a matéria já é conhecida de todos. O eminente relator propõe a procedência, mas apresentaram votos os desembargadores Carlos Monerá, Silvia Rocha e Figueiredo Gonçalves. Então, passo a palavra ao desembargador Carlos Monerá. Obrigado, senhor presidente. Saudando Vossa Excelência e, em especial, uma saudação ao companheiro Irineu Jorge Fava, companheiro de muitos anos de Apamages, companheiro que realmente vem abrilhantar aqui o órgão especial, saudando os procuradores de justiça e demais presentes. Senhor presidente, após o voto da desembargadora Silvia Rocha, muito bem fundamentado, ainda vai ser proferido, mas que eu tive acesso, com toda a humildade, eu estou retirando minha divergência. Estou acompanhando o voto do relator e do voto convergente da desembargadora Silvia Rocha. Pois não. Então tem a palavra a desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, eu aproveito também para cumprimentar o eminente desembargador Irineu Fava, meu colega de concurso e amigo. Eu havia pedido vista nesse caso porque entendo que deve ser analisado nesse tipo de ação, deve ser analisado efetivamente se há intenção assistencial, se a lei é assistencial ou não. A análise é casuística, sob meu ponto de vista. E os traços distintivos fundamentais entre as duas categorias são, a rigor, o prazo do programa, a jornada de trabalho, em comparação com a duração do curso de qualificação profissional, o tipo de subordinação que se estabelece entre o beneficiário
e Administração e a natureza dos serviços prestados. E, neste caso, a lei foi modificada, o meu voto faz menção a isso, a lei foi sucessivamente modificada por várias normas, mas acabou que a Lei 2503 de 2013, a sua regulamentação e suas posteriores alterações previram um programa com prazo indeterminado, o pagamento de bolsa auxílio-desemprego com valor atrelado às revisões remuneratórias do funcionalismo público, carga horária de trabalho fixa de 6 horas diárias de segunda a quinta-feira e de 5 horas diárias às sextas-feiras, curso de qualificação profissional com pequena duração, 2 horas apenas uma vez por semana, em comparação com a carga horária de trabalho, prestação de serviços gerais ou serviços corriqueiros da administração, como limpeza, conservação, manutenção e restauração, e a possibilidade de exclusão do participante por uma única falta injustificada, elementos que revelam a existência de contrato de trabalho ordinário, não de contrato por prazo determinado nos moldes constitucionais, ou ainda de programa de cunho meramente assistencial. Já a Lei Complementar 46 de 17, com as suas alterações, instituiu programa similar com contratos com longo prazo de duração, de até 6 anos, auxílio pecuniário mensal com valor atrelado às revisões remuneratórias do funcionalismo público, carga horária de trabalho fixo de 4 horas por dia, curso de qualificação profissional com datas e duração indefinidas, prestação de serviços ordinários e a possibilidade de exclusão do participante por uma única falta injustificada, que não é compatível, sob meu ponto de vista, com um programa assistencial em tese dirigido à requalificação profissional e à reinserção de desempregados no mercado de trabalho. Se o objetivo dos referidos programas era qualificar e reinserir pessoas no mercado de trabalho, retirando-as de atual e grave situação de vulnerabilidade, seu prazo deveria ser curto e determinado e sua ênfase dirigida quase que exclusivamente para os cursos de formação ou aprimoramento profissional, não para a prestação de serviços à administração. Então, por tais razões, eu estou acompanhando o voto do eminente desembargador relator quanto ao desfecho do julgamento, a procedência do pedido, com acréscimo da fundamentação do meu voto. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminente desembargadora Silvia Rocha. Acompanho o relator com acréscimo de fundamentação. Tem a palavra o desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, eu renovo os cumprimentos anteriores e afirmo que, se cuidasse apenas da Lei 2.503 do município de Ariranha, a minha divergência seria mantida, porque, nos termos da Lei 2.503, o que se presta é um benefício assistencial, nos termos da LOAS, a Lei Orgânica da Previdência Social. Mas o voto da desembargadora Silvia Rocha demonstrou que as sucessivas modificações impostas a esta lei e depois a lei complementar citada, ela transformou a natureza do benefício assistencial num verdadeiro contrato de prestação de serviços. Alterou, inclusive, a natureza do pagamento do benefício por conta disso. Por isso, senhor presidente, eu, convencido pela inteligência da desembargadora Silvia Rocha, estou retirando também a minha divergência e acompanhando o voto do relator com os adendos da ilustre desembargadora. Pois não, então não temos mais divergência, a menos que alguém divirja neste instante, matéria em discussão. Não, então julgaram procedente, nos termos do voto do eminente relator, declarando o voto à desembargadora Silvia Rocha, por votação unânime. Assim fica decidido. Eu agradeço a todos por terem preenchido a questão da visita ao CPOR e ao Colégio Militar. Teremos já 13 participantes, número bastante significativo, e não havendo mais processos a serem discutidos ou a serem suscitados, declaro encerrada a presente sessão.